Ó, meu amigo, pisa no freio, velho. Belo Horizonte ganhou 8 novos radares de velocidade ontem. Sim, os equipamentos foram instalados pela BH Trans em áreas críticas quanto à possibilidade de acidentes. Isso segundo a empresa, viu? Os radares foram instalados nas avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos e Nossa Senhora do Carmo. Para falar um pouco mais sobre os radares e o que muda, a gente recebe mais uma vez ele, André Reis, da Facilita Brasil. Boa tarde, André. Bem-vindo ao Rock News. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar participando mais uma vez aí, podendo contribuir com o debate aí. Boa tarde, Carol. Boa tarde, João. Prazer estar aqui com vocês. BH ganhando mais radares aí, 8 agora ao todo, passaram a funcionar ontem, mas são novos equipamentos. Até conversei com o André essa semana sobre isso, mandei umas dúvidas, ele me explicou. O que muda com esses novos radares, André? Olha só, Lucas, antigamente, até a resolução passada, era a resolução 396, mudaram algumas coisas relativas aos requisitos técnicos para funcionamento dos radares, né? E algumas mudanças, principalmente contra a sinalização, para atendimento à legalidade aí. No caso, para a gente entender, o CTB, um dos objetivos principais do CTB é a segurança no trânsito, é um trânsito mais seguro, com menos número de mortes e de lesões aos seus usuários, né? Da maneira como era antes, era comum muita reclamação, principalmente quanto à ausência de sinalização, indicando esses radares, e se o objetivo não é arrecadatório, é justamente a inibir essa ação, para se evitar acidentes, essa sinalização é o ideal, é o que tem que acontecer. Então, essa resolução agora é a 798, ela foi publicada em setembro de 2020, o início da vigência em novembro de 2020, começou a vigência dela, tá? Para os novos radares, para os antigos radares, ele tem ainda um período de adaptação ainda da nova regra, até novembro agora de 2021. André, boa tarde, prazer falar com você. Então tem essa diferençazinha aí do período da regra, né, para esses novos radares e para os antigos. Tem alguma outra diferença entre esses equipamentos que foram instalados aí recentemente, os que a gente já está acostumado pela cidade? Como eu falei, Carol, a maior mudança aí, ela faz referência à sinalização, né? A sinalização, por exemplo, agora em pistas com 2 faixas ou mais, a sinalização anteriormente ela era colocada de um lado da via, agora tem que estar nos 2 lados da via ou de maneira suspensa, né? Tem que ser fixado também a sinalização, no caso a placa R19, que é aquela plaquinha branca com a borda vermelha, né? Ela tem que ser fixada agora também nos radares, né? E só a título de informação, é muito comum o pessoal confundir radares metrológicos com radares não metrológicos. Esses radares que estão agora em funcionamento, esses 8 novos radares, eles fazem referência aos radares metrológicos. Além de flagrar uma conduta, eles quantificam ali aquela conduta ali. A multa por velocidade, ela tem 3 faixas, né? Até exceder a máxima em até 20%, exceder a máxima entre 20% e 50% e exceder a máxima acima de 50%. Lembrando que o excesso de velocidade acima de 50% da máxima é uma infração considerada autossuspensiva. Além da multa, ela vai ter um processo de suspensão da sua CNH. Ô André, peraí que eu fiquei um pouco confuso aqui na questão dos radares metrológicos e não metrológicos. O metrológico é aquele que instalado, ele exibe a velocidade identificada no radar, é isso que diferencia esses dois tipos de equipamento? Explica pra gente. Não. O radar metrológico, como eu falei, ele quantifica a velocidade que está sendo passada ali. O radar não metrológico ele é um pouco diferente. Ele é usado, por exemplo, para avanço de sinal ou para veículos que passem pela linha exclusiva para transporte público. Né? Agora, o radar fixo, ele tem 2 tipos. Ele pode ser controlador, que ele ali vai regulamentar aquela velocidade determinada na via, ou ele pode ser redutor. O redutor é quando tem uma velocidade em algum ponto pontual ali da via, que tem
tem que ter um decréscimo da velocidade em função do acúmulo da aglomeração de pessoas, na porta de uma escola. Nesse caso, no caso dos radares fixos redutores, tem que ser dotado de um display que vai mostrar ali a velocidade medida ali. Boa, agora sim eu entendi a diferença do metrológico para o não metrológico. O não metrológico é aquele, ultrapassou faixa de move, furou sinal. O metrológico é aquele que identifica ali, você passou um limite, e aí o André já explicou as penalidades. Diga lá, João. Eu confesso que eu não conhecia nem a nomenclatura. Eu também não conhecia, mas é bom saber, porque realmente também não sabia. É por isso que eu tô com a minha carteira quase estourando. Normalmente, eles chamam de radar de avanço de faixa, eles sim. colocam uns nomes diferentes. Ô, André, um questionamento, numa dúvida que eu fiquei, sobre... a gente tem essa nova regra, né? E quem coloca essas novas placas, essas novas sinalizações, são órgãos municipais ou estaduais ligados ao trânsito. Mas como que faz essa fiscalização? Como é que a gente pode saber se está errado ou está certo esses dizeres aí, essas placas que foram instaladas? Tá, olha só, a resolução 798, no anexo, se eu não me engano, no anexo 5, ele trata justamente das placas que têm que ser utilizadas. Inclui nessas informações, acho que no anexo 4, se eu não me engano, tem que confirmar aí, está incluído também a distância que ele tem que ter essa sinalização para o radar. Então, se o cidadão ele faz uma análise ali e vê que não está de acordo ali, ele tem que abrir uma ocorrência junto à BH Trans ali. Se a multa, infelizmente, as pessoas vão se atentar mais para isso quando tomam uma multa, né? Então, nesse caso, cabe um recurso e aí, como qualquer recurso, tem que ser demonstrado ali, fazer a juntada ali das alegações, né? Com as provas ou com a legislação mostrando que não está em conformidade. André não sei se eu fui claro, não sei se eu respondi a pergunta. Foi claríssimo, cara. A gente aqui é meio burro mesmo, André. O André Reis da Facilita Brasil, conversando com a gente aqui sobre radares. BH ganhando 8 novos equipamentos, ganhou aí essa semana 8 novos equipamentos. André, para fechar hoje, a minha dúvida é a seguinte. Se eu passar nesses 8 locais aí, nesses locais dos 8 equipamentos, e for multado hoje, a multa já tá valendo ou ele ainda tá naquela fase de homologação, de teste? Esses radares já estão em vigor? Tá, não, já entram em vigor, né? Como são novos radares, eles já entram dentro dessa nova regra e já estão valendo, né? Então tem que ficar muito atento aí, a gente ficar atento e ajudar com essa fiscalização, porque aí a gente não discute, eu falo muito isso com os clientes, a gente não discute aqui se foi cometido ou não infração, a gente discute a legalidade do auto de infração, né? É um direito constitucional aí, que a gente tem resguardado aí o direito à ampla defesa, ao contraditório. Então, no momento do recurso, é hora da gente discutir a legalidade daquele auto de infração. A falar o seguinte, se tem lá 10 requisitos, deliberações do Conselho Estadual de Trânsito, resoluções do CONTRAN, o próprio CTB, se ele seguir 9 e deixar de seguir uma, é um ponto de nulidade que a gente vai atacar ali para derrubar o auto. Tá aí, André Reis da Facilita Brasil conversando com a gente sobre os radares novos em Belo Horizonte, sobre radares em geral. Tem até uma bronca aqui, o Cristiano Amaral falando, tomei 3 multas com a diferença de menos de 1 minuto por andar na pista de ônibus da Vilarim. Isso é um absurdo. Cara, procura a Facilita Brasil, o André Reis vai te ajudar a garantir seus direitos aí, ó. André Reis tá sintonizado. André, brigadão aí pela participação. O Cristiano vai te procurar lá pra você tirar a bronquinha dele, viu? Pô, vai ser um prazer. Aqui a gente é um compromisso da Facilita Brasil, sempre fazer até uma pré-análise dessa multa, sempre procurando ser o mais claro possível, até nas possibilidades de anulação do auto de infração. Para a gente vai ser um prazer, liga para qualquer dúvida, pode ligar para cá, não tem burocracia nenhuma, a gente facilita o processo. Dá o número. O telefone nosso é o 99452-5005, é o WhatsApp, telefone 2511-5574, tem a nossa rede social no Instagram, Facilita Brasil, e o nosso site, www.facilitabrasil.com. E prometo que numa próxima oportunidade vou vir de branco, viu, Lucas? Tá. Jair, não ia deixar você entrar que você tá com o uniforme errado. Te mandei no WhatsApp a camisa e você não obedeceu. Tá complicado. Tô te falando.